Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia Concursos. E hoje eu vou bater um papo com o Elielson Aragão, que foi aprovado para agente da Polícia Federal na colocação 85, e ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a trajetória dele, os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Tudo bem, Elielson? Muito obrigada por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, dar várias dicas para o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer enorme estar conhecendo a estrutura do Estratégia Concursos. A estrutura é realmente belíssima e eu fiquei muito feliz pelo convite. A honra é nossa, nós que agradecemos. Você veio de onde? Eu sou de Sobral, no Ceará, mais precisamente de Jaibaras, que é um distrito, né? Mais ou menos 5.000 habitantes. E tenho 22 anos, sou formado em Engenharia da Computação, lá mesmo em Sobral, na UFC. E como que tá a felicidade aí de ver o seu nome ali, numa colocação maravilhosa? Como que foi a comemoração? Nossa, a ficha ainda está caindo, né? Ainda não... A sensação é indescritível quando você vê o seu nome no diário, né? Um dia após a prova, quando sai o preliminar, você já confere, eu já vi que tinha feito uma pontuação boa, mas sempre fica aquela expectativa pela nota da redação, que a gente nunca sabe, né? Então, quando saiu, eu acordei 3 da manhã na sexta-feira para ver o resultado. E Nossa. A ficha ainda tá caindo, Nem né? dormiu, né? Quase Sexta. não dormi. Meus parabéns por essa colocação. E como que começou isso? Quando foi? Você ficou estudando por quanto tempo? Bom, quando eu estava na faculdade de engenharia, eu pensava muito em mestrado, né? Em seguir na área acadêmica. E os meus colegas, quando terminavam a faculdade, estavam seguindo muito para essa área. Só que aí, quando eu conheci o mundo dos concursos, né? Eu sempre tive vontade de ser policial federal também. E aí, quando eu conheci o mundo dos concursos, eu desestimulei do mestrado e aí comecei a estudar para concurso. Já na faculdade, nos últimos períodos, eu já comecei a pegar ali direito penal, direito constitucional, as disciplinas mais básicas. E quando eu formei, em 2019, em julho de 2019, aí eu consegui focar integralmente para concurso, né? Então você está há uns 2 anos estudando, praticamente só estudando. Isso, aproximadamente 2 anos. E você queria a Polícia Federal mesmo? Isso. O sonho foi sempre ser policial federal. Quando eu comecei a estudar para a Polícia Civil, lá do Ceará, né, meu estado, e também para algumas polícias civis da Redondeza, porque eu achava que a Polícia Federal ia demorar ainda mais a sair. Depois veio a Polícia Civil do Distrito Federal, e aí eu estava estudando para ela, mas acabou que demorou muito. Eu viajei a Brasília no ano passado para fazer a prova de escrivão. E aí... Foi cancelado em cima da hora também? Foi, eu cheguei na quarta-feira em Brasília. Ah, você deu uma adiantada e Isso, na e aí sexta? na quinta-feira o governador adiou, né? Tinham 4 casos de Covid em Brasília, que estava no comecinho da pandemia. Nossa, dava para ter feito. E aí Mas se bem adiou que a a prova. segunda fase também já ia estar mais complicado. Pois é, aí já peguei o bonde da PCDF e mudei para a PF mesmo, assim, para focar totalmente na PF, se bem que PCDF e PF estão bem parecidos os editais. Mas quando saiu a autorização no Diário Oficial da Polícia Federal, aí eu foquei todas as energias na Polícia Federal. Então foram aí aproximadamente 6 meses só na PF. Quantos pontos você fez na prova objetiva e na redação? Na prova objetiva eu fiz 91 pontos líquidos e na redação eu fiz 11,17 de 13, né? Então no total ficou 102,17. E conta pra gente como que era a sua rotina de estudos. O que você ficou estudando ao longo desses 2 anos, o que você aprendeu, o que você fazia no início e depois foi ajustando e se adaptou melhor? Bom, quando eu comecei, sem experiência nenhuma, eu ficava muito em videoaulas e anotando, né, fazendo resumos. E eu via que isso, com o tempo, perdia muito tempo e o aprendizado era pouco, né? Pelo tempo perdido. E aí, com o tempo, vendo também as dicas do Luiz Eduardo, que é o coach aqui do Estratégia Chefe, né? Com o tempo eu fiquei mesmo mais nos PDFs. E aqui no Estratégia os PDFs são completíssimos, então o meu estudo ele foi praticamente quase todo focado em PDF, com algumas exceções de videoaulas de algumas disciplinas que eu tinha mais dificuldade, ou de pontos mais específicos, né? Então você videoaula só para disciplinas que tinha dificuldade. E qual que é a sua assinatura? Assinatura limitada. Eu conheci o Estratégia comecei a assinar o Estratégia no lançamento da assinatura limitada.
em 2019, no comecinho de 2019. Já no primeiro lançamento... aquela promoção. Isso, já aproveitei a promoção. E quando eu digo o valor hoje para os meus amigos, eles nem acreditam, né? Porque todo ano vai caindo o valor e hoje está muito barato, assim, na casa de R$ 50 a mensalidade. Bem em conta, né? Bem em conta. E você acha que é o suficiente, foi o suficiente para a sua preparação? Nossa, o material do Estratégia é mais do que suficiente, né? Eu costumo falar que aqui no Estratégia você tem, no mínimo, 2 professores para cada disciplina. 2 professores excelentes, né? Então você consegue escolher entre os professores que você mais se adapta. E isso é uma coisa sensacional, né? Para citar 2, assim, a Adriana Figueiredo, de português, que me tirou da lama, assim, uma das disciplinas que eu estudei com videoaulas, e o professor Silvio Sandi também, em contabilidade, né? Que foi uma disciplina nova, que não é cobrado nas demais polícias civis, só na PCDF que veio, mas geralmente não é cobrado. E aí foi um estudo mais de reta final mesmo, assim. Então, a Adriana Figueiredo e Silvio Santos são sensacionais. Elielson, então você disse que você no começo fazia resumo à mão e depois parou. Como que ficaram suas revisões, depois como que eram feitos seus resumos? Eu pegava o PDF de estratégia, não imprimia nada, ia grifando no PDF mesmo, assim como o Dudu sempre no próprio ensinava. computador? Isso, no próprio computador eu ia grifando, e aí depois nas revisões eu ia vendo mais o que estava grifado, né? E aí com o tempo você pode apagar os grifos, né? Porque tem coisa que no começo do estudo é uma coisa nova, mas com o passar do tempo aquilo vira óbvio, né? Então quando você volta na revisão, você vê que tem coisa grifada que não é tão importante e tem coisa que você não tinha grifado que é importante, porque você viu na resolução das questões. Então o PDF ele lhe dá essa maleabilidade, né? Se fosse uma coisa impressa, você não poderia apagar grifos ou... Então, sim, viraria bagunça, né? Viraria e você bagunça. Revisava depois de quanto tempo? As revisões eu geralmente fazia 3 aulas, estudava 3 aulas e revisava a primeira. Aí estudava a quarta, revisava a segunda e ia mais ou menos nesse ritmo. Aí as aulas que tinham peso maior, geralmente eu revisava mais vezes, né, de acordo com a estatística de questões que caíam daquele tema. E eu mais ou menos assim, eu não consegui fazer as revisões de 7 dias, de 24 horas, como é o pessoal de estratégia pede para fazer assim, né? Os coaches. Mas você se adaptou do Isso. seu jeito. E você fazia muitas questões? Muitas questões. Eu acho que eu devo ter feito mais de 20 mil questões nessa preparação, fora os simulados, né? Simulados, cada simulado já são mais de 100 questões, né? Então eu fazia um simulado por semana no mínimo. E foi muito interessante que no pós-edital eu fiz 15 simulados. Só no pós-edital da PF. E a minha média nos simulados, a média geral, ficou em 90 pontos. E na prova eu fiz 91, né? Então foi muito parecido. Mesmo. Bem na média, um ponto ainda. Já estava assim, né? Super preparado. Isso, e na prova foi algo muito natural, parecia que eu estava fazendo um outro simulado. E você fez outras provas? Quais provas que você já tinha feito para praticar? Não, esse da PF foi o meu primeiro concurso. Porque a gente passou um bom período sem concursos, né? Desde que eu me formei não teve nenhum concurso da área policial, de polícia civil, só polícia militar. Eu fui fazer o do DF, como eu tinha falado, mas cheguei lá, foi adiado também, né? Então a PF foi o primeiro. E Elielson, então, como foi seu primeiro concurso, ao longo desses 2 anos, você ficava ansioso, assim, por não ter prova, por já estar muito tempo estudando? Como que era isso? Foi um grande desafio psicológico, principalmente por conta dos adiamentos, né, das suspensões das provas. Então você se preparava bastante, ia no ritmo de pós-edital, e aí chegava 15 dias antes da prova, um mês, e o concurso era suspenso. Então aquilo dava um baque, você passava ali uma semana mal, né? Mas depois já voltava mais forte, né? E acreditando no tempo de Deus, né? Que a prova vinha no tempo certo. E como que era a sua rotina de estudos? Quantas horas por dia você estudava? Você chegou a fazer ciclo de estudos? Isso, eu estudava por ciclos de estudos. Geralmente no domingo eu organizava toda a semana de estudos, todas as disciplinas que eu tinha que estudar por dia. E eu estudava em média 6 horas diárias. Em média, às vezes era 7, às vezes 5, mas em média 6 horas líquidas e umas 4, 5 disciplinas por dia no ciclo de estudos, né? As disciplinas que tinham maior peso eu colocava vários dias na semana, outras uma vez na semana.
por exemplo, raciocínio lógico eu já tinha bastante facilidade, eu estudava 1 hora por semana. Já português eu estudava 5, 6 horas por semana, por exemplo. Então, é muito de você se adaptar e ver aquilo que você está mais eficiente para aprimorar, né? E seus pais te apoiavam? Você morava com quem? Com seus pais ou é casado? Isso, eu moro com meus pais, sou solteiro, e eles sempre me apoiaram, né? Eu agradeço muito a minha mãe, assim, desde criança, ela foi a minha maior incentivadora nos estudos, né? Então, desde sempre, tudo que ela pode fazer, ela faz, né? Agradecer também a minha irmã e o meu cunhado, que eu estudava na casa deles, que é pertinho da minha, e lá era mais silêncio. Então, eu tinha muita dificuldade com barulho, assim. E aí eu ia para casa deles e aí eles não podiam ligar, por exemplo, som, essas coisas, né? Concurseiro não tem paz, né? Então, eu agradeço muito para eles também, porque eles também têm muito peso, né, nessa vitória. E final de semana, você estudava também ou você conseguia dar uma descansada? No sábado eu fazia 6 horas líquidas também e geralmente simulados, no sábado, né? No domingo, geralmente eu tirava para descansar. Quando, por exemplo, na semana tinha dado algum dia que eu não tinha estudado bem, aí eu compensava no domingo. Mas, em regra, o domingo era para descanso, né? E eu via que isso fazia muita diferença na semana. Quando eu passava 7, 8 dias seguidos estudando, sem o descanso, aquilo fazia então mal. Era essencial. Isso, era essencial. Você treinava quantas vezes na semana pro TAF? Pro TAF? Bom, eu sempre gostei de correr, né? Então eu corria 2, 3 vezes na semana, no mínimo. E agora esse ano, no dia que saiu o edital, eu me matriculei na natação, né? Até mandar um abraço para a galera da RS Natação lá de Sobral. São um pessoal incrível, eu comecei do zero a natação. E agora já estou batendo os tempos da PF, né? E natação eu estou indo 3 vezes na semana também. E o resto também está tranquilo. Barra e o salto, tá? Então conta pra gente como foi o seu pré-prova. Você conseguiu dar uma descansada, que já vinha há um tempo se preparando, ou deu uma intensificada? Bom, no pré-prova estava bem tenso também, né? Na sexta-feira antes da prova teve aquela votação do STF. Então foi um dia assim que não deu muito para estudar. E na semana da prova eu estudei, dei um gás, né, final até na quarta, e aí a partir da quinta eu já comecei a descansar mais. Na sexta foi o dia de torcer pro STF, né? E no sábado também descanso. Já estava em Fortaleza, fiz a prova lá, então sábado foi mais para descanso. E alguma revisãozinha de alguma coisa mais decoreba. Não participou do revisão de véspera? Eu vi algumas aulas, por exemplo, da Adriana Figueiredo, do Silvio Sanji, né? Isso na manhã, mas tarde e noite. Tentou descansar. Eu já viajei para Fortaleza no sábado à tarde, e aí já cheguei lá quase à noite, né? Então já estava bem em cima já da prova também. E como que foi a prova? Você estava ansioso ou conseguiu fazer tranquilo? Nossa, a prova eu fico muito ansioso antes, mas na hora que eu pego o caderno de prova, eu fico muito tranquilo. Eu até parei assim no meio da prova e achava que eu estava até em casa fazendo um simulado, sabe? Muito tranquilo mesmo, terminei a prova com 1 hora de antecedência, terminei com 3 horas e meia, e aí ficou 1 hora só para o gabarito, né? E fazendo algumas revisões. Fiz a redação também bem mais rápido do que eu fazia em casa. Gastava geralmente 1 hora e meia em casa, e aí lá eu fiz no máximo 1 hora, então foi bem rápido também. E você fez a redação primeiro, deixou por último, deu uma olhada no início, como que foi? Isso, eu pego o caderno de prova, a primeira coisa que eu faço é olhar o tema da redação, e aí eu faço uma nuvem de ideias, né? Eu passo ali 5 minutos fazendo a nuvem de ideias, o que eu posso falar desse tópico, o que eu posso falar daquele. E aí eu vou deixando aquilo para o subconsciente ir pensando, né? E aí eu parto para a prova. E aí eu faço a prova na ordem que ela vem mesmo, começando do português, que era uma das disciplinas que eu tinha muita dificuldade, mas consegui não errar nenhuma questão na prova da PF, né? Já até agradeci a professora Adriana Figueiredo ontem. E vou fazendo a prova na ordem que ela vem. Quando termino a objetiva, aí vou para fazer a discursiva. E depois passo tudo para o gabarito. E como que foi a sua tática dessa prova? Aquelas questões dúbias, que você ficou na dúvida, você chuta ou você deixou em branco? Nessa prova eu deixei 13 questões em branco. Eu chutei, devo ter chutado só umas 3 ou 4 questões. Porque eu não gosto de sair da prova contando com a sorte, sabe? Porque quando você chuta, você tem que contar com a sorte, né? Então, eu fiz ali, eu já tinha feito mais de 100 questões,
E a minha meta para essa prova, eu estava até comentando com os colegas antes, era fazer 110 questões, né? Errar 10, acertar 100 e fazer 90 pontos. E deixar 10 em branco. Aí, no caso, eu deixei 13 em branco, errei 8 questões e acertei 99, né? Então, fiz 91 pontos. E eu estava bem tranquilo, como eu já tinha marcado a 107 já bem, então... Saiu tranquilo, falando passei. Saí bem tranquilo, saí bem tranquilo. Eu achei que eu ficaria no mínimo ali entre os 300, 400 melhores, né? Pela nota. Foi melhor do que imaginou, né? Isso. E a nota de corte veio muito alta esse ano, né? Foi bem inesperado também. Sim. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, para os estudantes que também estão se preparando para a próxima prova da PF, que às vezes até pensaram em desistir. O que você tem para dizer? Nossa, eu me inspiro muito nas frases do Ayrton Senna. Então, se você quer, se esse é o seu sonho, né, coloque muito amor nesse período. É um processo que pode ser um pouco mais curto para alguns, um pouco mais longo para outros, né? Não depende só de si a distância, mas coloque muito amor, muita determinação, que um dia você chega lá, né? De alguma maneira você chega lá. E acreditar no processo, principalmente contar com os melhores professores na caminhada, isso ajuda bastante. E nunca desistir. A gente muitas vezes pensa em desistir, mas é acreditar no processo mesmo e que a gente chega lá. Inclusive, Elielson, eu sei que eu falei que a gente já ia finalizar, mas eu gostaria de saber o que foi mais difícil para você ao longo dessa caminhada e o que te motivava todos os dias estar ali estudando? Nossa, era um sonho, né? Acho que muitas pessoas querem mais ou menos o concurso, né? Mas eu tinha um sonho. Então, eu acho que isso move a gente, né? O papel de parede do meu computador tinha um brasão lá da PF, tinha arma lá e tudo. Então, acompanhavam muito o trabalho da PF também, diariamente, vendo as operações. Então, aquilo ia motivando, né? Diariamente. Então, assim, não dá para querer mais ou menos, né? Ou você faz uma coisa bem feita ou você não faz. Uhum. Então, era o seu objetivo mesmo. Isso, é colocar o coração e com tudo. Certo, meus parabéns, Elielson, que você seja muito feliz no seu novo trabalho. Estou te desejando toda sorte para o TAF, vai dar tudo certo. E você me conta como que vai ser o resultado final. Muito obrigado. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, que é bem importante pra gente. Deixem aqui embaixo seus comentários, seu feedback e até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.